Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, e também na plataforma digital do Spotify. Bom dia a você, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes que estão a nos acompanhar. Hoje nós vamos refletir a respeito do seguinte tema: o obreiro e a ética ministerial. O obreiro e a ética ministerial. E eu falarei a respeito deste tema. Vamos refletir a respeito desta temática. A primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte: o que é a ética ministerial? Você que é obreiro, você que é obreira, você já parou para pensar a respeito da ética ministerial? Para nós entendermos melhor esta pergunta, vamos definir o que é ética. A palavra ética vem do grego ethos. A palavra grega ethos significa a análise do comportamento moral, do comportamento correto do ser humano. A palavra moral vem do latim mores. A palavra latina mores significa comportamento correto. Assim sendo, a ética é a análise do comportamento moral, do comportamento correto de um indivíduo. E o que nós podemos então definir a respeito da ética ministerial? Ou seja, qual é o comportamento correto em que um obreiro deve realizar no exercício do seu ministério? Existem algumas regras, existem algumas ações que o obreiro precisa praticar no exercício do seu ministério. Portanto, a ética ministerial vai ensinar a respeito dessas regras, dos devidos comportamentos em que um obreiro deve realizar no exercício do seu ministério, no exercício da sua função ministerial. Agora nós vamos refletir a respeito de uma outra pergunta que vai ilustrar melhor e trazer luz a respeito desta primeira fala que tivemos, a respeito do que é a ética, o que é a ética ministerial, que em síntese é a análise do comportamento correto do obreiro. Vamos então refletir a respeito da seguinte pergunta, que é a seguinte: quais são os princípios bíblicos da vida cristã? Entenda, você precisa viver por princípios. Você não pode viver sob reações. Tem gente que só reage. Diante de uma circunstância, reage. Diante de um sentimento, reage. Diante de uma palavra, reage. Você precisa, mais do que reagir, você precisa viver por princípios. Tiago Brunet, em uma de suas pregações, ele disse: assuma princípios e dê resultados. Isso é muito importante. Você assumir princípios de vida e conduzir a sua existência a partir desses princípios. E é claro, os princípios bíblicos. E dar resultados. Estamos no século XXI, cada vez mais há uma pressão sobre nós, sobre resultado, sobre bater meta, sobre alcançar alvos, e que você seja uma pessoa que dê resultados. Sobre os princípios bíblicos, vamos então olhar para o Antigo Testamento.
A Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes. Lucas, capítulo 24, verso 44, nos fala sobre isso. Eis que a Bíblia hebraica, ela tem as seguintes divisões: a lei, os profetas e os escritos. A lei, os profetas e os escritos. A lei é o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Pentateuco, que é a Torá, a lei de Moisés, que foi dada a Israel, no Pentateuco você tem 613 leis. 613 leis. Das 613 leis, para nós, na dispensação da graça, restaram 10 das 613 leis. Por quê? Dessas 613 leis, você tem leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Para a dispensação da graça, o que nós temos é a parte das leis morais, que são os 10 mandamentos, Êxodo 20. Agora, lei civil, olho por olho, dente por dente, não cabe a nós na dispensação da graça. Uma outra lei cerimonial, vamos então falar a respeito das festas, a festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos, não cabe a nós. A realização de sacrifícios, sacrificar uma pombinha, sacrificar uma ovelha, essas leis não cabem a nós. Mas os 10 mandamentos, sim. Os 10 mandamentos, que são as leis morais, elas perduram ainda nos dias atuais e são leis que nós devemos levar para a nossa existência. Mas, professor, e o sábado? O sábado é uma lei, um princípio, uma lei moral que nós devemos guardar. Mas em que sentido? A igreja primitiva, com a ressurreição de Jesus no domingo, passou a guardar o domingo. E desde então, nós temos guardado o domingo. Esta lei de guardar o sábado, que é a lei de guardar um dia da semana como descanso, você deve praticar para evitar a síndrome de burnout, para evitar o estresse, para ter um momento de abastecimento espiritual, se fortalecer espiritualmente. Então, se você não guarda o sábado, não guarda o domingo, não guarda a segunda ou a quarta e trabalha todos os dias, você está quebrando o mandamento de guardar um dia como descanso. Por isso que você está estressado, por isso que você está sobrecarregado, por isso que você não tem tempo para a sua família e por isso que espiritualmente você está vazio. Portanto, nós devemos nos pautar nos 10 mandamentos, olhando para o Antigo Testamento. Ah, mas e o sábado? Continua ainda. Você não guarda propriamente o sábado, mas você guarda o domingo. Ou pelo menos deveria guardar, porque é uma lei moral. Como que surgiu o domingo? Surgiu a partir da ressurreição de Jesus no sábado. E depois, no século IV, a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. E com isso, o domingo então foi tido como feriado sagrado para a cristandade. O importante é que você guarde um dia da semana, seja domingo, terça, quarta, sábado, sexta, seja um dia da semana, você tem que cumprir com os 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus deixou para nós 2 princípios que sintetizam toda a lei. Mateus 22, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. A respeito dessa junção dos princípios do Antigo e dos princípios do Novo, nós temos Atos 15, no ano 50. Tiago, Pedro, Paulo, Barnabé, os discípulos estavam todos lá. E eles se reuniram
o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, Atos 15, anos 50. Eles se reuniram e começaram a discutir, olha, os gentios, que são não judeus, estão se convertendo. Nós devemos impor a eles a circuncisão? Nós devemos impor a eles a guarda do sábado, os sacrifícios de animais, as festas, as nossas ordenanças? E eles oraram, buscaram, falaram com Deus e chegaram na seguinte conclusão: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nós vamos cobrar dos gentios cristãos somente 4 coisas. Primeiro, eles não devem adorar outros ídolos. Segundo, não devem cometer a prática imoral sexual. A imoralidade sexual eles não devem cometer. E terceiro, não devem comer carne com sangue. E quarto, carne estrangulada. Esses 2 últimos era mais para ter uma boa convivência entre um judeu cristão e um gentil cristão. Porque o judeu levava muito a sério essas 2 últimas alternativas, essas 2 últimas observações. Carne estrangulada, carne com sangue, eles, por questões religiosas e higiênicas, eles levavam isso muito a sério. Então, as 2 últimas opções, alternativas, observações, normas, regras, era mais para a boa convivência do judeu cristão e do gentil cristão. Porém, as 2 primeiras, sim, são regras espirituais, regras sagradas que eles deveriam levar a sério para não pecar contra Deus, que é não adorar a ídolos e não cometer a prática sexual na imoralidade, uma prática imoral na sexualidade. Diante disso, nós temos no Antigo Testamento os 10 mandamentos que devemos guardar todos os dias, praticá-los, e no Novo Testamento os 2 mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus e amar o próximo. Eu quero dizer a você a importância de você levar a tua vida com base em princípios. Olhe para os princípios como verdades bíblicas e eternas em que você deve praticar. E as pratica, e você vai ser muito, muito edificado, e você vai ter o livramento de uma vida errada, de uma vida torta, e você vai acertar o alvo. Pois bem, até agora refletimos a respeito da ética ministerial e dos princípios bíblicos da vida cristã. Você está a acompanhar o programa Teologando aqui na Rádio Melodia 100.5, tocando o seu coração. Oferecimento Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está a acompanhar o programa Teologando, hoje com a temática O Obreiro e a Ética Ministerial. O Obreiro e a Ética Ministerial. Quero fazer um convite a você também para nos acompanhar nas redes sociais. Você pode seguir o Instagram do Setebari e também o meu Instagram, PR_Alexandre. Vamos então refletir a respeito da seguinte pergunta: quais são os princípios bíblicos da ética ministerial? Quais são os princípios bíblicos da ética ministerial? Pois bem, olhando para a Bíblia Sagrada, de modo especial, o Novo Testamento, nós temos as regras, os princípios deixados pelos apóstolos em suas cartas, que nos dão direções de como o obreiro deve realizar o seu ministério
na igreja local. Vamos então refletir a respeito desses princípios. Primeiro, manter-se leal ou, caso for necessário, solicitar o desligamento da igreja local. Romanos 14, 22. O obreiro, ele precisa ser leal à sua igreja local. Nós não podemos fazer parte de um exército que venha combater os seus próprios integrantes. Não podemos cometer esse erro. O obreiro, ele está em evidência. O obreiro já não é mais aquele membro que chega, senta na cadeira, depois que acaba o culto, vai embora. O obreiro não. O obreiro, ele é o representante da igreja. O obreiro passa a ter um contato direto com os pastores, com as lideranças. E o obreiro, ele é o cartão de visita da igreja local. Imagina esse obreiro a falar mal da igreja. Coloca em descrédito a moral da igreja. As pessoas vão pensar, se essa pessoa que é tão próxima está a falar, então é verdade. Portanto, o obreiro, ele tem que ser leal. Leal ao líder, leal ao pastor, leal à igreja, leal aos irmãos. Mas se houver uma situação de discórdia, se houver uma situação em que a pessoa não concorda com tais práticas, o correto é a pessoa solicitar o desligamento, do que permanecer e lutar contra e trabalhar contra a igreja local. O segundo é o seguinte: jamais fazer críticas à igreja local publicamente. 1 Coríntios 6, do 1 ao 9. O obreiro precisa falar bem da igreja local. E caso se houver um conflito a ser solucionado, tem que ser interno. Tem que ser somente com aqueles que estão envolvidos na situação. E não sair a destilar informações de bastidores, informações sigilosas. Com isso, essa pessoa vai expor a igreja local e pode encontrar pessoas fracas na fé e levar essas pessoas a se escandalizarem. Veja a tamanha seriedade. Portanto, o obreiro jamais pode fazer críticas à igreja publicamente. Se houver uma situação em que exige uma correção, que exige um reparo, tem que ser nos bastidores, tem que ser interno, somente com aqueles que estão envolvidos em tal questão. Terceiro, esforçar-se para promover o seu desenvolvimento. Atos 2, 41 ao 47. O obreiro tem que trabalhar a favor da igreja local. A igreja está precisando crescer, então é esse obreiro que vai evangelizar, que vai orar, que vai trabalhar para a igreja crescer. E não ficar a reparar o problema, reparar a situação e ficar em rodinha, conversando, criticando. De forma alguma. O obreiro, ele vai se esforçar para promover o desenvolvimento da igreja local. Ah, não tem esse departamento. Olha só, o obreiro tem a chance de colocar em ação e fazer com que esse departamento venha acontecer. O obreiro, ele precisa pensar o que eu posso fazer para somar com a igreja local. E não ficar a reparar o que não tem e ficar a criticar. E sim, olhar para todas as coisas e dizer o que eu posso fazer para somar. Quarto, conhecer a história da igreja local.
Você chegou em uma igreja, essa igreja já está a caminhar já há algum tempo. Você já conheceu a história do seu pastor, da sua denominação, da sua igreja, e entender que há pessoas que estão nessa igreja a trabalhar há mais de 20, 30, 40 anos. E essas pessoas têm os seus legados e merecem o respeito. Portanto, é muito importante o obreiro, ao chegar na igreja local, conhecer a história dessa igreja, conhecer a história dos irmãos. Quinto, como membro do corpo de Cristo, o obreiro precisa tratar a sua igreja com muita estima. Efésios 5:23. Você tem que defender a sua igreja, você tem que lutar por ela, você tem que ser aquele que mais defende a igreja, que mais fale bem a igreja. Sexto, não se deixar levar por indivíduos ou facções. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. O obreiro não pode ser levado por panelinhas, por indivíduos maldosos, por facções, por grupos que querem acabar com a obra de Deus, com aquele que está a fazer a obra de Deus com seriedade. E o obreiro não pode tomar esse partido. Sétimo, reconhecer o momento certo de se afastar de sua função quando perceber tal necessidade. Começar é bom, porém saber terminar é melhor ainda. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. É muito importante você ter o discernimento de Deus para saber o momento certo de você continuar e o momento certo de você parar. Oitavo, não fazer qualquer manobra política interna. 1 Coríntios 10, 23 e 31. Jamais o obreiro pode querer crescer ministerialmente por meio de manobras políticas. Se Deus não te promover, não busque com as suas próprias forças. Se Deus não abrir uma porta, não force para entrar. Que você permaneça no lugar que Deus te plantou. Que você permaneça no lugar em que Deus te colocou. Vamos ver o nono. O nono é o seguinte: acatar as deliberações da liderança. Acatar as deliberações da liderança. 1 Pedro 5, 2 e 3. Veja bem, é muito importante o obreiro obedecer à sua liderança, não discordar, acatar as deliberações, seguir o que foi proposto, fazer com amor e com excelência o que foi ordenado. O líder, ele está vendo o todo, e o liderado, ele está em um quadrado, ele está em um setor, e ele precisa cuidar daquele quadrado, cuidar daquele setor, porque um líder para gerir o todo já tem. E é muito importante o obreiro entender o seu lugar, entender e acatar as devidas deliberações. É muito importante o obreiro praticar isso. 10º, ser cuidadoso no relacionamento com pessoas do sexo oposto. Eclesiastes 9:8. Querido obreiro, querida obreira, é muito importante o obreiro do Senhor vigiar em relação ao sexo oposto. Todo pecado é cruel e todo pecado tem o seu salário. E o salário do pecado é a morte. Por onde o pecado passa, traz consequências terríveis. Porém, há uma diferença de uma queda na imoralidade sexual por parte de um membro
e por parte de um obreiro. O escândalo é maior, as consequências são maiores, o estrago é maior. Portanto, temos que vigiar. Eu costumo dizer que a amizade entre homem e mulher não existe. Em que sentido? Existe amizade em boas companhias. Você está do lado da sua esposa e você está a conversar com as amigas. Ok. Você está do lado do seu esposo e você está a conversar com os amigos. Mas é muito importante colocar limites. É muito importante olhar com tamanha seriedade a respeito da distinção entre homem e mulher, visando a moralidade sexual. Tudo que for preciso fazer para você evitar o erro da imoralidade sexual, você deve fazer. Até mesmo ser um pouco chato, até mesmo evitar certas ações. Billy Graham, que foi um grande pregador nos Estados Unidos e no mundo, ele foi um dos poucos pastores que não cometeu o ato imoral sexual, e ele tinha uma regra: não ficar a sós com uma mulher que não fosse a sua esposa, que não fosse a sua mãe, que não fosse a sua irmã. Caso contrário, ele não ficava a sós com uma mulher. Até mesmo ao chegar em um prédio, ao abrir o elevador, se tivesse uma mulher no elevador, ele fechava a porta do elevador, deixava o elevador subir e somente depois é que ele pegaria o elevador, porque ele não andava a sós com uma mulher, seja quem fosse, uma conhecida, desconhecida, seja quem fosse. E com isso, ele conseguiu um grande feito de ser um dos poucos ministros que não cometeu o ato imoral sexual. Então isso é muito crítico, isso é muito sério, e esse princípio eu quero ministrar na sua vida, e eu quero que você leve a sério. Saiba separar e colocar limites. Por mais que você não tenha más intenções, por mais que você seja extremamente resolvida nessa área, todo cuidado nesta área é pouco. 11º, manter o respeito para com os membros da igreja local. Tiago 3, verso 2 e verso 8. É importante manter o respeito com todos, do menor ao maior, do pobre ao rico, do ignorante ao doutor. É importante manter o respeito para com todos. 12º, ser fiel a Deus em tudo e em todo o seu trabalho. Apocalipse 2, verso 11. Seja fiel a Deus. Antes de você fazer a igreja local, você está a fazer a Deus. Antes de você prestar um serviço ao líder da igreja local, você está a prestar para Deus. 13º, nos eventos fora da igreja, portar-se com discrição e absoluta dignidade cristã. Ou seja, em todo lugar que você for, manter a dignidade de um obreiro, na palavra, nas ações, no comportamento. 14º, não comentar com familiares assuntos confidenciais da igreja local. Tem segredos que precisam ficar entre você e o líder da igreja local, entre você e a reunião pelo qual você participou. Tem segredos que precisam ser sepultados. Na igreja local, o que mais se tem são confidências do passado, de ações erradas da velha vida, e você precisa, como obreiro, saber ouvir, orar e abençoar esta pessoa e sepultar esses segredos no baú do seu coração, para que você não caia no erro de se tornar um fofoqueiro, uma pessoa que vai espalhar uma notícia e prejudicar aquele que confiou em você. 15º,
zelar pelo decoro do púlpito. Olha, na igreja não se deve lavar roupa suja no altar. Veja, é muito importante o obreiro ter um autodomínio, um autocontrole e não lavar roupa suja no altar. Altar é lugar para pregar a palavra. Diga sempre, está escrito. Acompanhe comigo o que o texto diz. Veja só o que o texto diz. Acompanhe comigo o que o texto diz. Está escrito. Pregar tão somente a palavra de Deus. 17º, 16º, acatar as orientações e projetos prioritários da igreja. Tiago 4:6. Isso é muito importante. Veja, você tem um líder e esse líder você receberá direções, ordens. Em uma relação social, diante de um projeto, diante de questões políticas e ministeriais, a cada mês vai surgir uma necessidade maior. E você deverá acatar, então, o que o líder diz. Olha, a prioridade agora é nós focarmos no departamento infantil, no departamento das mulheres, nessa ação dos jovens e trabalhar em prol da mesma. E não dizer, não, isso não cabe a mim, eu não vou fazer, não quero me envolver com isso. Nós somos um corpo e como um corpo nós vamos lutar por todos os nossos ideais, por todas as nossas deliberações. 17º, zelar pela reputação de seus colegas, não permitindo comentários maldosos a seu respeito. João 15:17. Isso é muito importante, nós sermos cuidadosos com a palavra, não falar mal das pessoas, evitar também que outros falem mal de pessoas ausentes e manter sempre uma palavra que glorifique a Deus e que abençoa vidas, ao invés de prejudicar pessoas. A vida e a morte estão nos nossos lábios e nós precisamos saber usar muito bem as nossas palavras. 18º, não suscitar dúvidas no coração de seus colegas. Nunca ficar deduzindo coisas e coisas ruins. Ao chegar no amigo, você viu aquele obreiro? Aquele obreiro, para mim, ele é uma pessoa duvidosa. Isso vai ajudar? Pelo contrário, isso vai prejudicar. Aquela pessoa que nem tinha percebido qualquer intenção ruim sobre tal pessoa, aquela pessoa já vai ficar já com o pé atrás. Isso prejudica o andamento da obra. Se você tem algo contra alguém, você tem que chegar na pessoa. Você tem que dizer, fulano, eu sei que você é isso, isso, isso. E se esta ação couber a você, se essa guerra pertence a você, se essa guerra não pertence a você, você não pode entrar numa guerra que não lhe cabe. Então você precisa ser muito cuidadoso, muito cuidadosa. 19º, cultivar junto aos colegas o hábito da franqueza, da bondade, da lealdade em meio à cooperação. Então sempre ser franco, bondoso e leal com as pessoas. E 20, não prestar falso testemunho contra o colega. Sempre falar a verdade. 21, restituir quando prejudicar o colega, não somente os bens materiais, mas também os morais e espirituais. Você pecou, você errou, tenha a hombridade, tenha a espiritualidade de chegar e pedir perdão. E restituir, seja qual for o caso a ser restituído, seja material, moral ou espiritual, você precisa então restituir. Se for o caso,
reunir a igreja e dizer: olha, eu falei mal desse irmão, mas esse irmão é uma bênção, eu errei e eu quero pedir desculpa a este irmão diante de todos vocês. Ele não é o que eu disse, ele é uma bênção, eu me equivoquei e eu quero me retratar. E o último, que é o 22, perdoar ao colega ofensor, mesmo que lhe seja de direito exigir uma justificação daquele que te ofendeu. Sempre perdoar, seja você o errado ou o certo, perdoe. John Bevere tem um livro, A Isca de Satanás. Ele fala que a isca de Satanás é ofensa, e realmente nós concordamos com John Bevere. Satanás, ele quer te paralisar, e ele vai te paralisar se ele conseguir fazer com que você fique ofendido. Se você, como obreiro, ficar ofendido, o seu ministério neutraliza, porque você já não vai querer mais exercer o seu ministério. Então isso é muito crítico, que venhamos vigiar, que venhamos então ter todo esse controle. O perdão é sempre a melhor decisão. E este é o programa Teologando, e eu quero me despedir de cada um dos nossos ouvintes, desejar a cada um de vocês as bênçãos de Deus, que o seu ministério seja tremendamente usado pelo Senhor, que você possa tocar em vidas, fazer tudo para a glória de Deus e ser uma bênção na sua igreja local. Que Deus os abençoe e até mais, com a graça de Deus. Atenção, você que deseja estudar teologia, aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já a sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. É um ótimo lugar para aquele que deseja alcançar um conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Portanto, aproveite agora mesmo, ligando nos seguintes telefones: 44 30 31 91 19 ou 44 998 18 44 04 e faça já a sua inscrição. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, Maringá, Paraná. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.